Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Bruna Liz e eu sou a criadora da animação Nossa Profecia. Eu percebi que agora, finalizando esse segundo episódio, eu nunca parei agradecer todo o crescimento que eu tive com o primeiro episódio, o piloto. Pra ser sincera, eu não imaginei que ia ter tanta gente pra assistir. Pelo que eu lembro agora de cabeça, eu acho que teve, sei lá, 8.000 visualizações. É muita coisa. Eu não esperava que fosse ter mais do que minha família e meus amigos assistindo esse episódio. Na verdade, contando pra vocês um pouco a minha história como artista, eu comecei a querer aprender a desenhar mesmo com 10 anos e foi ali que eu comecei a criar personagens e histórias, que são coisas que eu tenho muita paixão até hoje. A Briana não foi uma personagem criada de repente, na verdade ela também é uma que surgiu anos atrás comigo e ela foi crescendo e mudando a história, mudando um pouco de aparência, mas se puxar desenhos antigos, eu tenho certeza que dá para identificar ela como ela é atualmente. Essa também não é a minha primeira animação. Eu comecei a animar junto ali com os meus estudos de desenho, porque o Flip Clip era de graça e eu achava muito interessante, então eu participava daqueles memes, daquelas animações que tinham na época, que eram desafios. Tentava sincronizar com músicas, eu desenhava muita coisa sobre Five Nights at Freddy's e aquilo era incrível para mim. Então, é todo um trajeto de aprendizado sobre como fica melhor o desenho, a movimentação, até que eu decidi que eu queria criar minhas próprias histórias. Minha primeira tentativa de um episódio em outra série, com outros personagens. Essa série nunca teve nome, e o episódio em si, ele não tem dublagem e não tem coloração. Nunca cheguei a pintar ele, mas também era um teste. Levou um ano para ser feito, se contar todo o tempo que levou para sair o episódio. Eu tenho até hoje ele privado no meu perfil, mas eu guardo com carinho porque foi a minha primeira criação. Os personagens hoje eram um menino e uma menina que hoje eu nem continuaria essa história porque eu reformulei eles, melhorei, trouxe muitas características de outros personagens para a Briana e para o Dendi. Então, todos eles têm parte dessa criação que hoje estão nessa série que eu tô criando. Foi então ali, terminando a escola, que eu decidi que eu queria fazer um episódio mesmo, que eu ia pegar o meu desenho, a minha ideia, ia fazer certinho, ia criar um roteiro, ia ter dublagem, até porque eu tinha agora o apoio da minha família, dos meus amigos, e aí eu decidi criar no Flip Clip. Eu criei um roteiro primeiro. Acho que essa foi a parte mais importante, que minhas outras histórias não iam pra frente porque não fazia sentido. É algo que fazia sentido na minha cabeça porque eu criava, mas não fazia sentido na hora de assistir, porque não tinha um roteiro. Eu ia criando as falas na hora que eu ia desenhando e isso não funciona na prática. Acho que a questão que mais melhora o episódio é ouvir de outras pessoas para saber se elas estão entendendo a história, saber se faz sentido, se é divertido, se não tá muito óbvio os diálogos. Isso é algo que eu tinha muito medo, de criar diálogos muito expositivos, só para mostrar a história e acabar ficando algo entediante que é só muito forçado. As fadas também, como é que eu ia fazer vocês entenderem que eram fadas? Porque designs antigos que eu tenho deles, eu me inspirava muito em Tinkerbell, Peter Pan, essa ideia de humanos com asas. Mas aí, no desenvolvimento do roteiro, eu tava lendo a Saga do Príncipe Cruel, que é um livro, para quem não conhece, e eu decidi que as fadas não, elas iam ser mais próximas da natureza, iam ser como criaturas, que fossem próximas a plantas, que remetessem a criaturas mesmo, e não tão próxima do humano.
E foi assim, eu já mandei as falas, eu defini aquele roteiro, mandei as falas pros meus amigos. E é aqui que eu tenho que agradecer muito eles por me apoiarem nesse projeto, por estarem aqui comigo, porque senão eu não poderia dublar todos eles. Cada um se empenhou, entrou no projeto junto, fizeram um trabalho maravilhoso nessa dublagem. E conforme eles iam dublando, eu já ia fazendo os desenhos, porque eu queria muito que a boca batesse com a fala e que tivesse o tempo certo. E eu acredito que eu cheguei em um resultado bem satisfatório. Não perfeito, mas bem satisfatório do que eu consigo fazer no meu conhecimento de sincronizar fala, desenho e o movimento da boca dos personagens. Outra coisa que eu queria fazer é que não fosse tão estático, a animação fosse algo fluido, algo bem movimentado, não fosse só fala, 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 fosse muito movimento e coisas para se ver. Eu acho que isso também ficou bem satisfatório, na minha opinião. Poderia ter sido mais fluido e mais informação, talvez mais interação entre os personagens. Mas eu acho que para uma primeira vez, fazendo algo tão completo, foi bem feito. Tanto que a parte mais difícil para mim foi a pintura, porque em outros desenhos digitais eu mantenho, na verdade, a pintura com luz, sombra, brilho, e ali no Flip Clip eu me senti mais limitada. Eu sabia que estava muito limitado. Então eu decidi que eu ia fazer algo mais simples. Aí, para destacar o personagem, a minha ideia foi que o fundo tivesse menos traçado, que fosse mais cores, e somente os personagens tinham um traçado preto, que esse também normalmente o personagem eu deixo com um traçado colorido, esse contorno dele, mas na série eu optei por não fazer para facilitar na hora de desenhar. Em geral, eu acho que o resultado do meu episódio foi muito satisfatório, eu fiquei muito feliz de conseguir atingir o que eu tinha imaginado em resultado do episódio e por ter ultrapassado os limites de apoio, de pessoas me ajudando a fazer, de vocês assistindo, compartilhando, receber fanarts. Eu nem imaginei chegar nesse ponto que pessoas que eu conheço e as que eu não conheço pessoalmente iam desenhar para mim personagens que foram criados, esperar por um segundo episódio. Então eu só tenho a agradecer. Eu senti orgulho da minha obra porque vocês me deram essa oportunidade de crescer um pouquinho aqui no YouTube e de ter o meu trabalho visto. Muito obrigada. Agora, quanto ao segundo episódio. Para vocês terem uma noção, o piloto, que eu vou considerar o meu primeiro episódio, ele levou 1 ano para ser produzido. Levou muito tempo porque é uma equipe pequena. E isso não ia mudar no segundo episódio. Então, continuamos com uma equipe pequena, um editor só, e uma pessoa para desenhar, e uma pessoa para cada personagem dublado. Isso é uma outra questão que eu trouxe para minha série, que como eu queria muito focar no desenvolvimento de todos os personagens que eu trouxer, eu não quero deixar eles sem desenvolvimento. Então eu não vou trazer muitos personagens para que eu não me perca no desenvolvimento e algum fique meio em aberto, mal entendido, mal desenvolvido. Quem aparece mais é a protagonista, os protagonistas, a Brianna e o Dandy, mas todos vão ser desenvolvidos igualmente. Eu não vou deixar o Valentim e a Margot para trás só porque eles ficaram no mundo humano. Não vou deixar a rainha e os súditos das terras que aparecerem para trás. Então eu vou desenvolver todo mundo. Então, se eu fizesse uma animação tal qual o piloto, também levaria 1 ano. E isso é algo que no momento eu não consigo fazer. Não por falta de vontade, porque eu desenho por hobby. Em nenhum momento eu levei esse projeto como um trabalho em que eu tenho que fazer um pouquinho disso por dia. Na verdade, eu fazia sempre quando me dava vontade, porque eu tinha muito essa questão de querer algo bem feito. Então, se eu me forçasse a fazer isso em horários em que eu realmente não quisesse, ou que eu estivesse muito cansada da minha rotina, não ia ser um resultado bom. Então eu não fazia. Eu fazia em fim de semana. Se eu saísse com a minha família, com os meus amigos, eu não ia fazer a animação naquele dia. Semanas de prova eu parava por 2, 3 semanas a produção da animação. Então agora eu tenho o trabalho durante o dia, estudo durante a noite, se torna totalmente inviável. Eu vou continuar desenhando, eu vou continuar criando histórias, porque isso é uma paixão minha, mas entendam que é um tempo que é quando pode. Quando dá, não é um trabalho, não é algo que gera retorno financeiro. E eu não quero entregar um episódio a cada ano também. Então a questão é que não é pra ser isso. É que a série é pra ser algo legal pra mim e pra vocês.
Pra vocês vai ser legal porque ela vai continuar sendo bem feita. E pra mim vai ser bom porque eu vou fazer com uma paixão, como eu sempre fiz. E eu sei que eu vou levar muito mais tempo pra fazer episódio do que o tempo livre que eu tinha no último ano pra poder animar. E é por esse motivo, pra poder entregar um episódio pra vocês, que esse segundo episódio não tá animado. Como é que eu vou explicar isso pra vocês? Tem cenas de animação, sim. Mas eu optei por um caminho de fazer uma comic dublada. Ele continua pintado, com ótimos cenários. Eu diria que um melhor desenvolvimento anatômico, né, dos personagens, a fisionomia deles, o desenho do personagem tá melhor. O cenário tá mais detalhado. A parte da edição vai continuar a mesma de uma animação com dublagem, efeito sonoro, música de fundo. Algumas cenas mais impactantes eu fiz questão de animar, porque eu queria animar, eu queria ver essa cena se movimentando, mas muitas das falas estão feitas em formato de comic. Então a qualidade não se perde, mas eu não vou afirmar pra vocês que é uma animação esse segundo episódio. É um segundo episódio, mesma história, mesma produção, mesma qualidade, mas em um outro formato para que eu conseguisse entregar para vocês esse segundo episódio. Eu espero que vocês recebam bem. E eu entendo quem estava esperando uma animação, eu também queria poder entregar totalmente isso, mas se eu fizer, eu não vou conseguir entregar e eu não vou poder gostar daquilo que eu tô fazendo, sendo bem sincera. Então eu quero me manter fazendo coisas que eu gosto e coisas que não me sobrecarregam, porque isso vai continuar sendo um hobby para mim e algo que me faz feliz. Dito isso, eu tô agradecendo, então, o apoio desde o primeiro, o apoio que vocês estão dando para esse segundo episódio, e garanto para vocês que nos próximos dias vamos ter o segundo episódio de Nossa Profecia.